Mais uma vez eu saúdo meu irmão na paz do Senhor. Quero mais uma vez compartilhar com o meu amado do outro lado acerca do reino de Deus. Eu quero explicar acerca daquilo que é o mistério do reino espiritual, baseando-se baseando-se no acerca de como Deus abençoou o homem e explicar o que aconteceu, porque nós ouvimos a muitos pregadores acerca da criação e muitos confundem formação e criação. Existe uma diferença porque muitos, ao trazer a mensagem, eles trazem que Deus criou Adão sozinho. Mas eu quero lhe confirmar que Deus não criou Adão sozinho. Deus apenas formou o Adão sozinho. Mas Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. E nós vamos encontrar isso no livro de Gênesis capítulo 1, no versículo 26 a 27. Vamos ler para você entender exatamente o que é que nós estamos a tratar e você entender como é o mistério da bênção de Deus em nossas vidas. Nós vamos ver no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ok, eu acredito que o meu amado também já encontrou. A partir do versículo 26, a Bíblia diz assim, que então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine eles os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rete o chão. Versículo 27 diz assim, e Deus, portanto, criou, não diz que vai criar, não diz que, ele diz criou os seres humanos à sua imagem. Versículo 27. Criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus fez o quê? Os abençoou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Ali está o mistério da bênção de Deus. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem e a mulher no mesmo dia. E ao criá-los, ele os abençoou. Abençoou no dia que os criou. O homem é constituído por espírito, alma e corpo. Isso está no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então, amada igreja do Senhor, antes de Deus criar o barro, Deus criou o espírito. Ele criou o homem e a mulher. Os criou no mesmo dia. Razão pela qual nós vamos ver um Adão solidário, um solitário. Por quê? Porque ele se sentia só. A Bíblia diz que ele se sentia só. Por que o Adão se sentia só? Com a autoridade que Deus lhe deu. Deus deu a autoridade ao Adão para fazer o quê? Deus deu a autoridade ao Adão para dar nome aos animais, dar, cuidar do jardim, e havia um rio para que Adão movesse a água para as plantações e tudo. Mas a Bíblia diz que mesmo ele dando nome, ele se sentia só. Mas olha quando Deus faz a formação da mulher. O que o Adão diz? Gênesis capítulo 2, no versículo 7, fala que Deus fez o barro, Deus formou o Adão. Primeira coisa que Deus fez foi criar. Ele criou o homem e a mulher no mesmo dia. Depois de Deus ter-os criado e os abençoado, ele faz a formação.
E na formação é ali onde dizemos que Deus formou o Adão sozinho. Mas a criação, Deus não criou o Adão. Simplesmente Deus criou o homem e a mulher. Gênesis capítulo 2 diz que Deus formou. Quando ele faz a formação do barro, ele coloca dentro o homem que ele criou. Ele criou, depois formou e meteu dentro dele o homem criado que já é abençoado. Amada igreja do Senhor, nós sabemos que a vida é espiritual. A realidade humana, a realidade do homem, a realidade da vida é espiritual. O homem que é imagem e semelhança de Deus não é o formado, é o criado. Quando Deus diz que nos criou imagem e semelhança dele, é no espírito. Razão pela qual a Bíblia diz, João capítulo 4, verso 23 a 24, é chegado a hora, e a hora é essa, em que quê? Em que os verdadeiros adoradores adorarão ele em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Será que eu creio que o meu amado do outro lado está a entender o que eu estou a poder explicar? Agora, quando é que nós nos conectamos à bênção de Deus? Ok, vamos viajar um pouquinho. Se nós lermos muito bem no livro de Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que exatamente o Adão perdeu? Primeira coisa para lhe dizer que o Adão morreu no mesmo dia. Por quê? Porque Deus disse que no dia que tu pecares, morrerás. Querido, muitos pregadores dizem, não, o Adão morreu no espírito. Não, o Adão morreu no mesmo dia. Por que o Adão morreu no mesmo dia? O livro de Pedro diz que um dia para Deus são 1000 anos para nós. Logo, o Adão morreu no mesmo dia. Porque o Adão não completou 1000 anos. O Adão morreu com 930 anos. Faltava 70 para completar um dia. Logo, Adão morreu no mesmo dia. Amada igreja do Senhor, quando Adão peca, ele perde a bênção que Deus promoveu nele no livro de Gênesis. E a maldade e o pecado entrou sobre o mundo. Agora, quando Jesus aparece, ele aparece para resgatar a honra que o primeiro Adão perdeu. O Adão perdeu. O diabo tomou essa autoridade. E quando Jesus ele vem e morre pelos nossos pecados, ele morre e carrega essa honra de novo e dá a todo aquele que aceita ele como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que com Cristo fomos sepultados na morte e com ele ressuscitamos. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz, Colossenses, Romanos capítulo 6, a Bíblia diz que com ele fomos sepultados na morte e com ele ressuscitamos. E quando nós ressuscitamos com Cristo, nós resgatamos de novo as bênçãos que Deus havia dado ao Adão. Todo aquele que está em Cristo, ele toma de volta aquelas bênçãos que o Adão perdeu. E essas bênçãos, Efésios que nós acabamos de ler recentemente, essas bênçãos estão em Cristo. Em Cristo, a Bíblia diz que está em Cristo, Efésios capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, uau! Em Cristo. Uau! Em Cristo. Significa
Se eu não tenho Cristo, eu não sou abençoado. Eu vivo de migalhas, mas eu não sou abençoado. Eu não sou considerado abençoado. Por quê? Porque as bênçãos que Deus promoveu sobre nós estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Uau, espera ali. Se as bênçãos estão em Cristo, e o apóstolo Paulo diz, no livro de Gálatas capítulo 2, versículo 19 a 20, a Bíblia diz que já fui crucificado com Cristo, já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é quem que vive? Cristo vive em mim. Desculpa. Uau, espera ali. O que aconteceu? As bênçãos estão em Cristo Jesus. E Cristo está onde? Cristo está em mim. Uau! Logo, as bênçãos de Deus estão em mim. Por quê? Porque Cristo está em mim. Uau! Cristo está em mim. Onde eu estou? Eu estou a operar nas regiões celestiais. Por quê? Porque Cristo está em mim. Efésios capítulo 1, versículo 19, se a mente não me engana, 19, mas é Efésios capítulo 1. A Bíblia diz que Deus ressuscitou ressuscitou Jesus entre os mortos. E lhe colocou à sua direita. Uau! Colocou à sua direita. Efésios capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz que com Cristo ressuscitamos e fomos entronizados à sua direita. Uau, espera ali. Cristo foi entronizado aonde? À sua direita. E nós estamos em Cristo nas regiões celestiais. Onde Cristo está? Na sua direita. Onde nós operamos? Na sua direita. Uau, nós temos domínio. Temos domínio sobre o quê? Temos domínio sobre Satanás, temos domínio sobre as coisas, porque nós estamos em Cristo. E Cristo está onde? Cristo está em nós. Os demônios não temem quando você lhes ordena e que obedecem porque você tem autoridade ou tem voz grossa, não. É por causa de Jesus em ti. Querido, o segredo da vida é você conviver e se mover na atmosfera espiritual. Onde a oração de Daniel foi privada? Nas regiões celestiais. Uau! O que aconteceu? O que trouxe resultado da resposta de Daniel? A oração que move as regiões celestiais. Uau! Querido, Deus já te abençoou. E Cristo está em ti. O segredo de você viver as bênçãos de Deus é ter Cristo. É aceitar Cristo, é aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador e viver a atmosfera espiritual. O que acontece? Você precisa de Jesus na tua vida. Se você quer verdadeiramente viver as bênçãos de Deus, você precisa de Jesus na tua vida. Quer experimentar a cura ser permanente na tua vida, ter saúde permanente, tem que ter Jesus. O que acontece? Isaías capítulo 53, versículo 4 a 5, a Bíblia diz, a versão James King, Deus já levou sobre si as nossas enfermidades, já levou sobre si as nossas dores. Espera ali. Levou o quê? Todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. E o quê? Foi torturado para que nós fôssemos curados. Só em Cristo eu tenho a cura. Só em Cristo eu sou abençoado financeiramente. Por quê? Porque Ele se empobreceu para me enriquecer. Uau! O que acontece? A Bíblia diz em João, acredito que é terceiras de João, a Bíblia diz que assim como vai bem a tua alma, eu desejo que seja próspero em todas as áreas. Uau, eu sou próspero. Mas sou próspero como? Eu sou próspero quando eu tenho Jesus. Eu sou próspero quando eu tenho Cristo em mim. Quando Jesus vive em mim e eu já não vivo. Quem vive? Jesus. E quando Jesus vive, eu tenho tudo, porque tudo está em Cristo e Cristo está em mim. E quando Cristo está em mim, eu tenho tudo e tenho domínio de tudo. Uau, o que acontece? Por isso que quando Deus olhou para o Pedro, quando ele andava por cima do mar, ele viu Pedro andar por cima do mar. Pedro tinha coragem, ele assumiu que tinha coragem, ele andou por cima do mar. Mas quando ele perdeu o foco em Jesus, ele começou a se afundar pelas tempestades. E o que Jesus disse? Homem de pouca fé. Jesus estava a lhe dizer, filho, você poderia vir até mim. O que acontece? Quando nós perdemos foco em Jesus,
as coisas acontecem mal. Nós começamos a observar desgraça, miséria, problemas nas nossas vidas. Mas quando Jesus está nas nossas vidas e nós estamos focados em Jesus, querido, os problemas você não vê a passar. Por quê? Porque você passa pelo mar e não te afundas. Isaías 43, a Bíblia diz: passarás pelo mar, não te afundarás. Passarás pelo fogo, não te queimarás. Por quê? Porque o teu negócio não é observar as perseguições e quantos inimigos você tem. O teu negócio é olhar para Jesus. Porque quando você está a olhar para Jesus, você não vai ver nada passar. O fogo está a te queimar, mas você não está a se queimar. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abidinego estavam no fogo e o fogo não lhes queimou. Porque o negócio não era observar o fogo. O negócio era observar o Criador. Era observar Jesus. Era observar Deus. Quando você observa Deus, os problemas vêm e você passa por cima. Por quê? Porque o teu foco é Jesus. Por isso que você não vai dar conta. Me meteram tala, não apanhaste tala. Por quê? Porque o teu foco está em Jesus. Você nem deu conta quando Deus te livrou. Por quê? Porque o teu foco está em Jesus. Você nem deu conta quando teus inimigos queriam matar você. Porque o teu foco está em Jesus. Você não deu conta quando tentaram cavar uma cova para ti. Por quê? Porque você está focado em Jesus. Querido, o segredo está em Jesus. E quando você tem Jesus, você tem ordem e autoridade. A Bíblia diz que Deus deu poder e autoridade para o Adão fazer o quê? Dominar e ordenar. Por isso que ele dominava as aves do céu, os peixes do mar e os animais da terra. E fazia o quê? Ele dava ordem, deu ordem ao animal. O porco o chamamos de porco porque quem deu a ordem foi o Adão. Hoje Deus te deu o poder para você dar ordem nas coisas da tua vida. Não espera Deus te abençoar, Ele já te abençoou. Agora você só precisa trazer a existência. Os céus e a terra foram criados pela existência, pela palavra. A palavra trouxe a existência. Por isso que ele disse ao profeta Ezequiel 37, filho do homem, profetiza e os ossos voltarão a ter vida. Quem profetizou? O profeta. É você quem profetiza na tua vida. É você quem profetiza o que você quer na tua vida. É você quem profetiza o que você quer na tua família. É você quem constrói o teu futuro com as tuas palavras. Razão pela qual Provérbios capítulo 18, verso 20, a Bíblia diz que o homem vive a consequência das suas palavras. Quando você tem Cristo, as tuas palavras têm poder. Quando você tem Cristo, as suas palavras movem o mundo. Não foi Deus quem fechou o céu. Quem fechou o céu foi o Elias. Por castigo, não haverá chuva, nem orvalho. E Deus concordou. E não houve chuva, nem orvalho. Por isso que na hora de abrir o céu, Deus tocou Elias e disse: Elias, vai orar, porque eu quero mandar chuva. Porque quem fechou foi o Elias. Querido, não fica distraído. O diabo tem roubado muita coisa na tua vida. Oséias 4:6 diz: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Tudo quanto você não tem conhecimento, o diabo rouba de ti. Não é só quando a pessoa está perdida em Cristo, não. Quando você não tem conhecimento daquilo que Deus te deu. Lembra-se que Deus deu-nos reino e sacerdote. Apocalipse 1:6. Deus nos deu reino. Querido, o reino é para governar. Você nasceu para governar. Você nasceu para governar. Governe a tua vida. A tua vida, mesmo ir para o céu, depende de ti. Governe a tua vida com as tuas palavras e os teus pensamentos. Governe as bênçãos que Deus promoveu na tua vida. Viva! Querido, a vida cristã não é uma vida de miséria, não é uma vida de resto, não é uma vida... Não, a vida cristã vai além do que você imagina. Explore a Bíblia, explore, leia e tome as promessas da Bíblia Sagrada. Olha o que acontece. A Bíblia diz que quando o barco estava a mexer, o barco estava a mexer por causa da chuva, do movimento do mar e as tempestades, o vento. Jesus deu uma ordem: vento, para, mar, acalma-te. Obedeceram pelo poder da palavra.
Porque alguém que se move na atmosfera espiritual ordena tudo sobre a terra, porque a vida é espiritual. Olhou para os discípulos e disse: homens de pouca fé. Se ele estava a dizer, vocês poderiam fazer isso que eu estou a fazer. Igreja, amado irmão, amada igreja do Senhor, tome posse da autoridade, porque você pode muito mais do que você imagina. Os discípulos estavam a libertar aquele homem que sofria, aquele menino que sofria de gota. E Jesus chegou e disse: homens de pouca fé. Jesus estava a lhes dizer: vocês poderiam libertar esse menino. Querido, mas para que isso aconteça, você precisa se mover no campo espiritual constantemente. Como? Por intermédio da oração. Um filho de Deus não pode ficar sem orar. Você não pode ficar orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Filho, querido, pai, irmão, opere na atmosfera espiritual. Sabe por que Jesus tinha autoridade? Chegava nos mortos e dizia: levanta, acorda. Chegava na mulher, talita cum, significa levanta-te, mulher. Chegou no menino, o filho da viúva, e disse: ó, eu te ordeno, levanta dali. E chegou no Lázaro e chamou para Lázaro, sai para fora. Essa ordem toda é porque Jesus tinha um segredo: a vida de oração. E Jesus nos ensinou que a vida só se vive com oração. Querido, você vai entender o que eu estou a te explicar quando você entrar na atmosfera de oração. Oração, os heróis que nós falamos e contamos história, eles viveram vida de oração. Quem vive vida de oração tem tudo. E quem vive sem oração não tem nada. Queres ter tudo? Tenha o princípio. Viva uma vida de oração. Uma vida de intimidade com Deus. A Bíblia diz, Lucas 10, eu me revelo aos meus pequeninos, aqueles que buscam a minha face. Deus vai te revelar grandes coisas na tua vida. Viva uma vida de oração. A vida é espiritual. É necessário que o teu espírito promova as bênçãos espirituais para o material. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Shalom. Yeah. Yeah. Sinceramente, a transmissão ao vivo.